Oi, gente, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar da Europa no século XIX, né? Quais foram as rebeliões que surgiram após a era napoleônica, no caso na França, o que aconteceu aí no século XIX que estava acontecendo, né, na Inglaterra, e a gente vai ver a questão da unificação da Itália e a unificação da Alemanha. Mas antes da gente falar dessas rebeliões, desses acontecimentos na Europa, é preciso que a gente também estude, né, que a gente entenda os movimentos que serviram, né, de referência para essas rebeliões, principalmente na França, que ocorreu aí na França, né, principalmente, e também a questão da unificação da Itália e da Alemanha. Bom, como é que estava a Europa no século XIX, né? A Europa no século XIX ela estava uma ebulição de revoltas e revoluções muito grande. E alguns movimentos que surgiram na época, né, esses movimentos, eles influenciaram as pessoas nessas rebeliões que tiveram aí, principalmente na França. Que movimentos foram esses? O liberalismo, tá? O nacionalismo, o socialismo, o pensamento social cristão e o anarquismo. Então, nós vamos começar com o liberalismo. O liberalismo aí, nós vamos subdividir em liberalismo político e liberalismo econômico, tá? O liberalismo político era favorável a um governo constitucional, com a divisão dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário. A Constituição, ela limitaria o quê? O poder dos governantes e garantiria os direitos e deveres dos cidadãos. Nesse sentido, o Estado ele deveria servir ao cidadão, respeitando sua liberdade e sua dignidade. Isso significava dizer, por exemplo, que cada cidadão teria a liberdade de expressão, de associação e de crença, tá? Porque era muito difícil a pessoa ter uma religião só dela, no caso, né? Ter liberdade de expressão, ou seja, fazer passeatas, fazer protestos, se ela não tivesse satisfeita com alguma coisa na sociedade. Então, isso aí não existia em séculos anteriores. E aqui no século XIX, isso vai acontecer e muito aí, principalmente depois da Revolução Francesa. E o liberalismo econômico, ele defendia a propriedade privada, o livre comércio, a livre concorrência e o livre trabalho. Defendia também que a intervenção do Estado na economia, ela tinha que ser a menor possível, abrindo espaço para a iniciativa privada. Então, o liberalismo econômico estava mais voltado para os grandes industriais, os grandes donos de fábricas. Por quê? Porque o Estado ele não interferia, né, no comércio deles, entendeu? Na economia, ele não interferia. A economia ficava a cargo dos grandes banqueiros e dos grandes proprietários de fábricas, tá? E isso aí era muito ruim, porque eles não fiscalizavam, eles não pagavam imposto em cima do que eles estavam ganhando, tá? Então aí o liberalismo político e o liberalismo econômico aí influenciando também a essas revoltas, essas rebeliões, né, que ocorreram aí na Europa no século XIX. Lembrando que o liberalismo ele surgiu lá no século XVIII com o Adam Smith, né, que ele é considerado o pai do liberalismo. E aqui no século XIX, as coisas aí não vão mudar tanto, né, com relação a esse pensamento do Estado não interferir na economia. Surge um outro movimento aí chamado nacionalismo, né? Bom, o nacionalismo ele baseava-se na ideia de que uma nação é formada por uma comunidade de pessoas unidas, né? Por vínculos étnicos, linguísticos e históricos, ok? O nacionalismo desse período expressava ideias como a da independência nacional. O que era independência nacional? O direito dos povos de lutar por sua independência. E o da autodeterminação. O que era a autodeterminação? Direito dos povos de escolher um sistema político, sua forma de governo dentro de um território unificado. Então a gente já vai percebendo aí que o povo aqui, ele já tem ideias, não é? Revolucionárias, ele já sabe aqui a questão dos seus direitos e os seus deveres dentro da sociedade. Os ideais nacionalistas tiveram grande importância, gente, olha aí, ó, como eu falei ali, ó, no começo da aula, né? Grande importância nos movimentos pela unificação da Itália
e da Alemanha. Mas por quê? Porque, por exemplo, povos italianos, eles eram dominados pela Áustria, entendeu? E os povos germânicos ali, né, eles eram dominados, né, pela Prússia. Então já vai ocorrer aí um nacionalismo, né, exagerado dessas pessoas, dizer o seguinte: olha, nós somos italianos, certo? Nós não somos austríacos. Como é que a Áustria vai dominar aqui na Itália? Não pode. Então eles entraram aí nessa questão do nacionalismo, né? Esse foi um movimento que influenciou principalmente na unificação da Itália e da Alemanha, que é o nosso próximo assunto, tá? Um dos nossos próximos assuntos. Surge aí também um movimento, gente, chamado socialismo, tá? Esse socialismo aí, ele surgiu, como eu já falei para vocês, né? Com o Karl Marx. Mas a gente vai falar do Karl Marx daqui a pouco, né? Bom, o que era o socialismo? Bom, o socialismo, ele reunia correntes políticas que, de modo geral, criticavam a exploração dos trabalhadores e as injustiças da sociedade capitalista. Dentre os criadores das primeiras correntes modernas, destacaram-se o teórico francês Saint-Simon, né, que ele nasceu em 1760 e morreu em 1825, e o britânico Robert Owen, que ele nasceu em 1771 e morreu em 1858, tá? O Saint-Simon, ele criticou o liberalismo econômico e a desumana exploração dos trabalhadores pelos capitalistas, né? E quem eram os capitalistas? Proprietários dos meios de produção. Defendia o quê? A extinção das diferenças de classe e a construção de uma sociedade em que cada um ganhasse de acordo com o real valor do seu trabalho. Então, essa questão aí do Adam Smith, ele é bem séria. Por quê? Porque ele criticou o liberalismo econômico. O que era o liberalismo econômico? O dono da fábrica, né, o burguês, ele poderia explorar, ele era livre para explorar o trabalhador e ele também era livre para determinar o salário desse trabalhador. Então ele vai criticar isso. E o que é que ele defendia? A extinção das diferenças de classes, né? E a construção de uma sociedade onde o trabalhador ganhasse, né, realmente pelo seu trabalho. Ou seja, quanto mais o trabalhador no século XIX trabalhasse, cada dia ele ficava mais pobre e quem ficava rico era o dono, né, da fábrica. Eu já falei isso para vocês na Revolução Industrial. E o Robert Owen, o que é que ele dizia? Ele dizia o seguinte, que ele propunha, né, a organização de comunidades cooperativas compostas de operários, certo? Em que cada um recebia de acordo com suas horas de trabalho. Owen era industrial e implantou creches e escolas em suas fábricas na Escócia, ok? E reduziu a jornada de trabalho e construiu casa para os trabalhadores, uma atitude ousada para a época. Gente, por que isso? Porque os trabalhadores, eles não tinham direito a nada, eles não tinham a direito a uma vida boa, uma vida digna. E o Owen, ele vai ver isso, ele vai dizer assim, olha, é o seguinte, meu trabalhador, ele merece ser bem tratado, porque se eu estou ganhando dinheiro, né, se eu vou ficar rico, é ele que está me ajudando a ficar rico. Então, ele construiu creches para colocar as crianças pequenas nas creches, para as mães poderem trabalhar, né? E também ele construiu casas dignas para esses trabalhadores, porque vocês sabem que nessa época aí, nesses grandes centros, né, urbanos, de fábricas e tudo mais, as pessoas moravam em casas péssimas, né? Elas moravam em cortiços, sem o mínimo, sem a mínima condição, né, de morar. Então, o Owen foi muito importante aí na história aí da Europa do século XIX, porque ele foi um dos primeiros, né, a dar uma vida digna, né, para os seus trabalhadores. E posteriormente, gente, os pensadores como Karl Marx, que nasceu em 1818 e morreu em 1883, e também o Friedrich Engels, que nasceu em 1820 e morreu em 1895, né? Esses autores aí foram muito importantes para a propagação do termo socialismo, com 2 livros, quer dizer, 2 assim, do socialismo, né? Da sociedade industrial da época, né? Mas claro que o Karl Marx, ele escreveu vários livros. Então, uma das suas principais obras que ele escreveu junto com Friedrich Engels foi o Manifesto Comunista.
O Manifesto Comunista foi o lado político da sociedade, que ele criticava, que a gente vai já falar dele. E aí o Karl Marx, no ano de 1867, ele escreveu O Capital, é o lado econômico da sociedade, que ele observava a sociedade, porque o Karl Marx, ele era um observador da sociedade, entendeu? Ele era um observador. Por isso que a gente vai falar de Karl Marx em história, em geografia, em sociologia, em filosofia, porque Karl Marx ele vai aparecer em todas essas correntes aí, porque ele é um observador do espaço onde ele estava, ele é um observador dessa sociedade industrial que já havia se formado aí desde o século XVIII, tá? E o Manifesto Comunista, eles dois escreveram no ano de 1848, e o Capital, o Karl Marx escreveu no ano de 1867. E o Capital, né, foi, no caso, eles desenvolveram, eles foram responsáveis, né, o Manifesto Comunista e o Capital foram responsáveis por desenvolverem a corrente socialista conhecida como marxismo, ok? Diferente daquele socialismo que a gente vê hoje, de ditadura, né, em vários outros países. Não tinha nada a ver com o pensamento de Karl Marx isso aí, tá? De ditadura, tá? Do marxismo, né? Do marxismo destacamos alguns conceitos que se tornaram célebres nos debates sociológicos, como, por exemplo, isso aqui é o pensamento de Karl Marx, a dialética. Ele diz o seguinte, que a natureza e a sociedade passam por um processo permanente de transformações. Tudo se transforma, né? Esse processo, ele é dialético, isto é, move-se pela luta de forças contrárias, o positivo e o negativo, a vida e a morte, o explorado e o explorador, o amor e o ódio. Isso é dialética. Esse confronto promove mudanças quantitativas e qualitativas na nossa realidade, no nosso meio. Por exemplo, é a questão mesmo de transformar essa questão da dialética, é de transformar. Por exemplo, se eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema de não ter energia elétrica, digamos assim. Então, o que foi que eles fizeram? Olha, não tem energia elétrica e nós precisamos, né, fazer estudos para que a gente possa inventar a energia elétrica. Então, os cientistas da época fizeram vários estudos, né, e descobriram que armazenando água em um rio de Planalto, e essa água corre bem rápido no rio de Planalto, que vai gerar uma turbina, né, em alta velocidade, e essa água ela vai gerar uma corrente elétrica. Daí surgiu a questão da energia elétrica. Mas, professor, por que a senhora está falando isso de hidrelétrica? Porque é o seguinte, que é o positivo com do lado negativo. Qual era o lado negativo? Não tem energia. E o lado positivo, que depois que eles descobriram que da água se transforma em energia, a sociedade se transformou. Vocês entenderam? Se há alguma coisa de errado na sua comunidade, falta de água, como eu já falei, ou então falta de saneamento básico, esse é o lado negativo. E o lado positivo qual é? A comunidade se une, não é? E vai gerar uma transformação nessa comunidade. Eles vão chamar a imprensa, vão chamar o prefeito, sei lá, vereadores, e vão fazer com que essa comunidade se transforme. Então, por isso que o Karl Marx diz que isso é uma dialética, porque na nossa vida é uma luta diária, é uma luta do bem contra o mal, entendeu? É uma luta de transformar realmente a sociedade de algo ruim para algo bom, ok? Então, isso que é dialética, tá? E outra coisa que o Karl Marx falou é a questão dos modos de produção, o modo de produção, né? Toda sociedade, gente, possui uma base material, ou seja, a estrutura. Toda sociedade, ela tem uma estrutura, representada pelas forças de produção econômica. O que são forças de produção econômica? São os instrumentos e a experiência das pessoas no trabalho, tá? E pelas relações sociais de produção. E essas relações sociais de produção, o Karl Marx falou de dominação, de solidariedade. Esse modo de produção condiciona, segundo Marx, a vida social, a vida política, não é? E a intelectual na sociedade. E assim, né, para Marx, não é a consciência dos homens que determina a sua existência. Ao contrário, segundo ele, é a existência que determina a sua consciência. Ou seja, vocês lembram que daquele pensamento
que ocorreu lá no século XVIII, né? Penso, logo existo, né? Penso, logo existo, né? Cogito ergo sum. Aqui o Karl Marx ele já vai diferir desse pensamento do penso, logo existo, e ele vai começar a dizer o seguinte: não, é preciso que a nossa existência ela determine a nossa consciência. O que é isso? É quando eu existo nessa sociedade, eu vou observar essa sociedade, depois de observar, eu vou analisar os problemas que tem nessa sociedade, né? E na minha consciência, ou seja, aqui no meu pensamento, eu vou tentar estudar essa sociedade, esses problemas da sociedade e transformar, ok? E transformar. Então, não é mais aquela questão de penso, logo existo, né? Existo, logo penso, certo? E por isso aqui, a partir daí, vai haver outras correntes filosóficas, chamada existencialismo, né? Que eles vão realmente colocar em prática esse pensamento de Karl Marx, que é a existência que determina sua consciência, ok? E o que é que Karl Marx quer com luta de classe? O que é que a gente pode entender de Karl Marx com luta de classe? Bom, em termos sociais, é o motor da história humana, essa luta de classe. É igual a dialética lá que eu falei para vocês. É a luta de classes que determina a construção da sociedade comunista perfeita. Nela desapareceriam a exploração de classes e as injustiças sociais. Então, quando a gente for falar lá de Revolução Russa, a gente vai falar do comunismo e do socialismo. Esse socialismo pregado por Karl Marx, esse comunismo pregado por Karl Marx no Manifesto Comunista, não era de ditadura como se tem hoje, gente, tá bom? Não é. É de uma sociedade comum para todos, uma sociedade igual para todos, onde não existisse patrão nem empregado, onde não existisse explorado e explorador. Entendeu? E que essa luta de classes ela vai desaparecer nessa questão do comunismo e do socialismo, porque as pessoas elas vão o quê? Elas vão trabalhar para elas, entendeu? Elas vão o que elas produzirem não vai ser para um patrão, para enriquecer o patrão. Elas vão produzir para elas, para a comunidade delas. E quando ele fala que nessa sociedade comunista desapareceriam a exploração de classes e as injustiças sociais. Por quê? Porque seria uma sociedade comum, não existiria explorados e exploradores. Muita gente confunde, dizendo que o comunismo era uma coisa ruim. Foi uma coisa ruim na época de Stalin, entendeu? Que instalou a ditadura comunista na Rússia, na União Soviética na época, não é? Mas o que a gente tem que entender é que o comunismo pregado por Marx, que nós chamamos marxismo, né? O socialismo pregado por Marx não era esse socialismo que a gente vê hoje na Coreia do Norte, na China, em Cuba. Não é esse socialismo. As pessoas confundem isso. Então, eu quero explicar isso para vocês, para deixar claro que não tem nada a ver o pensamento marxista com esse socialismo de hoje, tá? Que é uma ditadura militar. Ponto final. Muito bem. E o que é que o Karl Marx vai falar no Manifesto Comunista? Bom, nós vamos ver algumas ideias de Marx e Engels expostas no Manifesto Comunista. Ele dizia o seguinte, que a sociedade, né, a história das sociedades que existiram até os nossos dias, gente, tem sido a história da luta de classes. Ou seja, a pessoa que é o trabalhador e o dono da fábrica, ou então hoje em dia o empresário, sempre vai haver essa luta de classes, né? O homem livre e escravo, o patrício e o plebeu, o senhor e o servo, mestre de corporação e o oficial, numa palavra só, opressores e oprimidos, em constante oposição, tem vivido numa guerra ininterrupta, né? Ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre ou por transformações revolucionárias da sociedade inteira ou pela destruição de suas classes em luta. Então, se nós temos hoje, gente, sindicatos, se nós temos carteira de trabalho assinada, se nós temos direitos trabalhistas hoje, foi através do pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels, tá bom?
Muito bem. A sociedade burguesa moderna quebrou todas as ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe, é o que ele vai chamar de dialética, é esse antagonismo, o antagonismo de classe, tá? Não fez senão substituir velhas classes, velhas condições de opressão, velhas formas de luta por outras novas lutas. A sociedade divide-se cada vez mais em duas grandes classes opostas, a burguesia e o proletariado. Por que ele está falando isso? Porque, como eu falei, ele era um observador da sociedade. E ele vai ver quem tem dinheiro e quem não tem, quem é explorador e quem é o explorado. Todos os movimentos históricos têm sido, até hoje, movimentos de minoria ou em proveito. Ou seja, o que são movimentos de minorias? Pessoas indo às ruas e lutando pelos seus direitos, que é a minoria, tá? Que é explorada. O movimento proletário é um movimento espontâneo de imensa maioria em proveito da imensa maioria, ok? Então, proletários de todos os países, univos. Esse foi o pensamento de Karl Marx no Manifesto Comunista, ou seja, ele pedindo, né, implorando que os trabalhadores de todos os países, eles tinham que se unir. Se unir para quê? Para sentar, para elaborar leis que viessem a beneficiá-los, porque os trabalhadores, nessa época do século XVIII e XIX, eram explorados. E foi através desses pensamentos de Karl Marx que eles conseguiram, gente, mudar a sua realidade, tá? Conseguiram mudar o pensamento das pessoas na sociedade e conseguiram mudar também a sua forma de trabalho, ok? As suas horas de trabalho. Foi através desse pensamento aí de Karl Marx e Friedrich Engels no Manifesto Comunista. Muito bem. Aí também surge, no século XIX, na Europa, surge também um pensamento social cristão, um outro movimento denominado pensamento social cristão. Bom, uma série de pensadores cristãos também lançaram apelos aos capitalistas para que amenizassem a exploração das classes trabalhadoras, como o teólogo francês Robert Lamennais, né, que nasceu em 1782 e morreu em 1854, e o economista alemão Adolf Wagner, que nasceu em 1835 e morreu em 1917. E o teólogo também inglês Frederick Denison Maurice, que nasceu em 1805 e morreu em 1872. E aí, através desses pensadores aí, desses teólogos, né, nasceu o quê? Nasceu o pensamento social cristão, tá? Numa tentativa de aplicar os ensinamentos evangélicos de amor e respeito pelo próximo aos problemas sociais gerados pela industrialização. Porque aqui esses teólogos, eles vão também observar a sociedade e vão perceber e vão analisar, né, e vão crer que essas pessoas eram exploradas por esses grandes burgueses. Então, eles vão começar aí a interferir, a igreja vai começar a interferir aí na sociedade e dizer, olha, nós não podemos aceitar isso. As pessoas estão sendo exploradas. Cadê o amor e o respeito pelo próximo? Né? Então, eles vão começar a interferir aí. E foi nesse contexto que, em 1891, o Papa Leão XIII promulgou a encíclica Rerum Novarum, que pode ser traduzida por das coisas novas, em que expunha o pensamento social católico, reconhecia o direito à propriedade privada e rejeitava a teoria marxista, apesar de condenar a exploração desumana do trabalho. Tá? O Leão XIII propunha que os empregadores reconhecessem as reivindicações básicas dos operários, tais como a limitação das horas de trabalho, o descanso semanal e o estabelecimento de salários dignos. Isso aqui foi muito importante, gente. A encíclica recomendava também a intervenção do Estado para melhorar as condições de vida dos trabalhadores nos setores de habitação e saúde. Porque muitas, como eu já falei para vocês, eles moravam em cortiços, sem nenhuma condição, né,
de salubridade. E a questão da saúde, muitas pessoas estavam morrendo de tuberculose, né, porque não tinham descanso, não se alimentavam direito. E as crianças que trabalhavam aí nessas fábricas, né, a idade mínima delas de sobrevivência era até 14 anos. Com 14 anos, elas já estavam velhas e às vezes morriam aí, tá bom? Então, esse pensamento social cristão, ele surgiu para também reivindicar os direitos dos trabalhadores aí, né, nessa grande industrialização que estava acontecendo na Europa toda. E depois, gente, vai surgir aí também o anarquismo, tá? Que foi um movimento também que influenciou muito essas rebeliões aí no século XIX pela Europa toda, né? O anarquismo foi uma corrente política que defendia a ausência de governo e de autoridade. Defendia a ausência de governo e de autoridade. Bom, quem eram os representantes do anarquismo? Entre os representantes dessa corrente destacam Pierre-Joseph Proudhon, que ele nasceu em 1809 e morreu em 1865, e Mikhail Alexandrovich Bakunin, que ele nasceu em 1814 e morreu em 1876. Então, Proudhon afirmava que a existência da propriedade privada constituía um roubo, uma vez que a propriedade era obtida por meio da exploração do trabalho alheio. Ou seja, como eu falei para vocês, olha, viu? Quem ficava rico não era o trabalhador, e sim o dono da fábrica, né? Dessa forma, ele defendia a igualdade e a liberdade para todas as pessoas que deveriam viver em uma sociedade harmônica, sem existência do Estado, em que todos cooperariam com o bem-estar coletivo. Então, eles eram contra um Estado. Ele era a favor de que todas as pessoas pudessem viver cooperando entre si. E o Bakunin, né, ele vai dizer o seguinte, que ele também era contra essa propriedade privada, né? Ele atuou em várias revoltas ao longo do século XIX, na Rússia, na Polônia, na Alemanha também, e influenciou a ação de outros anarquistas na Itália, na Espanha, em Portugal, na França e em diversos países da América, inclusive, tá? Para ele, a propriedade privada dos meios de produção, como terras e máquinas, por exemplo, deveria ser abolida. Tudo deveria pertencer à coletividade, parecido com o pensamento lá do Proudhon, né? Poderia pertencer à coletividade, formada por pessoas livres, que produziriam o necessário para a sua sobrevivência, não é? E de cada um dos seus membros aí dentro dessa coletividade. Destaquemos duas rebeliões que agitaram a França no século XIX, que foi a de 1830, que é o nosso próximo vídeo, liderada pela alta burguesia, e a de 1848, também o nosso próximo vídeo, impulsionada pela aliança temporária entre setores da burguesia e do operariado. Essas rebeliões encorajaram uma série de revoltas em diversos países da Europa. Então, por isso que antes de falar dessas rebeliões que ocorreram em toda a Europa, né, principalmente na França, era importante que a gente falasse, né, do nacionalismo, do socialismo, do anarquismo, né, porque tudo isso a gente vai ver aí dentro dessas rebeliões. Bom, gente, então essa foi a introdução das transformações ocorridas na Europa no século XIX, e já temos o vídeo da Revolução de 1830 e também da de 1848, tá bom? Até a próxima. Tchau.